relações comprometidas, relações traumatizadas, relações com uma série de implicações, e vai se tornando cada vez complexo, e tem um ser no seu mundo interno que é muito rígido com você. Quando você erra, você bate na cabeça: sou idiota, você não precisa ter feito isso, porque eu tenho ódio de mim. É assim mesmo, porque tem esse diálogo interno entre o seu falso eu, o impostor que quer te enganar, e entre você. Agora, Deus sabe a sua identidade, Deus sabe quem você é, mas o impostor tenta te manipular, o impostor tenta te enganar, esse falso eu que foi construído nessas relações mal resolvidas. Então, vamos lá. Então, a missão do falso eu é distorcer vou falar percepções, porque todos os estímulos relacionados aos nossos sentidos, ouvido, tato, paladar, olfato, visão, o impostor pode interferir, né? Desde um cheiro. Por exemplo, o Rafael casa, aí ele chega com um cheiro um pouco diferente, porque ele abraçou um amigo, só que a esposa dele capta esse cheiro. Que perfume é esse? Porque o impostor está falando lá, cuidado, que ele está abraçando as mulheres lá do serviço dele. O impostor está agindo na mente. Então você percebe que todas essas percepções más que temos a respeito do outro, lembrando, está relacionada à projeção do meu falso eu na pessoa, do meu eu não resolvido. E isso acaba gerando insegurança e complicações nas relações presentes. Então vamos lá, eu vou falar alguns lugares que a insegurança pode manifestar para a gente dialogar melhor. Quem tiver dúvida, não hesite, pode levantar a mão, perguntar que eu paro, escuto, repito a sua pergunta para quem está nos assistindo também entender e não perder a situação aqui, beleza? Vamos lá, insegurança social. Sabe aquelas pessoas que têm desconforto em criar novas interações? Aquelas pessoas que são tímidas e aí ela tem dificuldade até para arrumar uma namorada, um namorado. A Janice levantou a mão, sou eu. Pessoas que têm dificuldades de falar, de liderar, porque tem que falar, tem que se expor. Então, pessoas que têm dificuldades de interações sociais. Então, a interação social é uma das áreas que pode manifestar a insegurança. Aí essa pessoa tem dificuldade de se expressar. O que a gente pode falar sobre isso? É como se fosse uma covardia de ser. A pessoa tem medo de ser. Por quê? Ela tem medo das escolhas, porque ela não sabe o futuro. Como ela não sabe o futuro, e ela tem medo de escolher, e essa escolha gera consequências. Mas, eu não sei se tem essas pessoas aqui na igreja, mas se tiver, qual que é a minha dica? Se lance, se exponha para a vida, para você aprender com a pedagogia do tropeço. Se permita errar, se permita falhar, você tem permissão para isso. Porque na pedagogia do erro, do tropeço, você aprende com erros e acertos. Eu não estou falando de erros e acertos, então eu vou ali e dou um tiro em alguém, aí se eu ficar triste, eu paro de matar, assassinar a gente. Não, não é isso. Mas quando eu falo, é se permitir errar. Porque ali você vai identificar, opa, isso não foi legal. Eu lembro que eu trabalhei, isso tem muitos anos, eu trabalhei aqui em Contagem mesmo, sabe? Com uma menina, e ela era toda bonitinha, toda fofinha, confortável, tal, e não sei o que. Só que aí teve um dia que ela tava na cozinha. Foi muito engraçada a cena. E aí eu fui pra cozinha tomar água. Só que essa menina tinha dado um pum. E caramba, aí quando eu cheguei, ela, não, pelo amor de Deus, fica aí.
Aí eu falei, mas por quê? E ela ficou toda vermelha. Ela não se, permitia errar. É como se eu iria excluir ela da minha vida se eu inalasse aquele gás horrendo, né? Mas o que acontece? Se permite errar, sério mesmo. Se joga no chão, vê se machuca. Chega numa sala cheia de gente, gente, eu tomei com diarreia, vou dar um pum aqui, pronto. Grava um vídeo, xinga os outros. Por que eu estou falando isso? Se permita errar. Sabe por que a pessoa tem... Por que eu estou falando isso, gente? É até um pouco perigoso falar isso no altar, porque algumas pessoas carnais podem entender de outra forma e começar a fazer coisas erradas. Mas eu acredito que o Espírito Santo vai traduzir tudo que eu estou falando e vocês vão entender. A maioria das pessoas que tem dificuldade de criar interações sociais, porque elas não se lançam na vida, elas não se expõem, elas têm medo de errar. Então isso está alicerçado ao orgulho que essa pessoa tem. Porque não é que ela tem medo de falar em público, ela tem medo de errar em público, ela tem medo de falhar em público. Então quer vencer esse medo? Vai e falha, vai e erre. Eu tenho medo de falar em público, vem cá na frente e paga um mico. Simples assim. É igual andar de bicicleta, você sobe e cai, sobe e cai. Hoje estourei minha cota de cair, então amanhã eu continuo, porque já estou machucado. E é assim. Então, para a gente conseguir vencer essa dificuldade de interações sociais, por exemplo, homens que têm dificuldade de iniciar um diálogo, por exemplo, com uma menina que goste. Se exponha, se permita falhar. Se você chegar a gaguejar e falar feio e depois essa mulher nunca mais olhar na sua vida, está tudo bem. No mundo tem 8 bilhões de pessoas. Você acha que é só ela que existe? Você está entendendo? E vai testando. Dessa vez eu falei, esse assunto não foi legal. Da próxima vez eu vou tentar começar por outro assunto. É desse jeito. Eu sempre fui muito conversador. Eu sempre tive facilidade de criar interações. Então, se eu chego no ônibus, começo a conversar com o trocador, com o motorista, com quem está segurando lá, eu converso com todo mundo. Essa é uma grande habilidade que eu tenho, de criar interações, só que tem gente que tem medo. Então, vamos lá. Está com medo? Vai com medo mesmo. Se permita errar e aprenda com a pedagogia do tropeço. Porque quando você tropeça, desse jeito o pessoal não gostou, então da próxima vez eu vou tentar fazer do jeito. Desse jeito o pessoal também não gostou, então e se eu misturar esse com esse? Nossa, agora deu, olha, fez sentido. Então você vai tendo pequenos insights, porque você se permite errar. Então, soldado, você tem permissão para errar, meu amigo? É isso. Vocês têm permissão para errar. Aprendam com a pedagogia do tropeço. Mas lembrando, não levem isso que eu estou falando para questões carnais, porque eu estou falando de interação social. Tem dificuldade de falar com alguém? Permita-se errar. Tem dificuldade de falar em público? Permita-se errar. Vem cá, fale. Se você vê que o pessoal não gostou, tenta de outra forma e vai arriscando. Aí você vai analisando, dessa forma deu, dessa forma não deu, ali ficou melhor. Até você entender a dialética, até você entender a forma correta. Então, vamos lá, aprenda com a pedagogia do tropeço. Vamos lá, agora a gente vai falar sobre insegurança na área profissional, né? Aí são as pessoas que não têm confiança nas próprias habilidades. Isso não é muito difícil de resolver. Porque, por exemplo, vamos supor que me fala a sua profissão e alguém que trabalha, vamos colocar assim. Vai lá, Luiz. Como é que é? Gerência do carregamento. Tá, gerência de carregamento. Tem algo que você pode fazer? Tem alguém lá que é melhor do que você no que você faz? Tem. Beleza. Então tem pessoas que fazem o que você faz melhor.
E por que você não está no nível dessas pessoas? Porque você entrou agora. Boa resposta. E o que você pode fazer para chegar no nível dessas pessoas? Treinamento. Então a melhor forma de resolver inseguranças profissionais, inseguranças acadêmicas, é estudar, é se especializar. E gente, pelo amor de Deus, não se compare com o outro. A comparação, ela pode matar um ser humano, porque às vezes você está comparando o primeiro capítulo do seu livro com o capítulo 57 de uma outra pessoa. O cara começou a empreender agora, já quer ser um empresário maior do sucesso. Começou a ser gerente, trabalhar na gerência de carregamento e já está querendo mandar na empresa. Não, estude gestão, estude empreendedorismo, melhore lá a questão de logística, das carretas, como você está entendendo? Porque você está estudando para se profissionalizar. E é incrível, cada vez que você estuda um pouco mais, você vai ficando melhor. Aí o que acontece? Cada passo que você dá, o impostor já está arrumando as malinhas dele. A impostor está guardando as trouxinhas. Vou ter que abandonar essa área da vida do Luiz.